Chegou a hora da nossa aula de ciências. E para nossa aula de ciências, lá na página 11, hoje, nós vamos ver sobre a boca e o paladar. O que nós vamos descobrir sobre a boca e o paladar? Então, vamos lá. Coloquem a data de hoje, dia 10/11, e vamos lá. Após o experimento, Otávio ficou curioso para saber como sentimos diferentes sabores na língua. O doutor Felipe explicou que sentimos 4 sabores básicos: o amargo, o doce, o azedo e o salgado. Então, você vai escrever aqui embaixo no exercício número 1, um alimento em que você sinta cada um dos sabores citados. Você vai escrever um alimento amargo, um azedo, um doce e um salgado. O paladar é a capacidade que nós temos de ter ao degustar os alimentos para poder reconhecer diferentes gostos em nossa boca. É graças às papilas gustativas presentes na língua que isso é possível. Então, olha só a ilustração que o doutor Felipe mostrou ao Otávio sobre o assunto. Aqui nós temos a nossa língua. Aqui, ó, é a papila degustativa. Na papila degustativa, nós temos o quê? O transmissor do paladar, poro gustativo. Então, a língua também consegue sentir a textura dos materiais? Sim, isso mesmo. E nossa pele também. Então, turminha, a nossa língua é capaz de descobrir e diferenciar os diferentes sabores quando nós comemos. Agora nós vamos ver, então, a pele e o tato. O tato, diferentemente dos outros 4 sentidos, é percebido em todas as partes do nosso corpo, pois o órgão desse sentido é a pele. Nossa pele é altamente sensível, principalmente, olha só, nas costas e nas palmas das mãos. É por meio dela que sentimos os objetos e as suas texturas, além da temperatura. E você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Pois é. Então, olha só estas figuras no exercício número 2. Nós temos um menininho segurando um gravetinho e o outro próximo com a mão ao fogo. Identifique o que sentimos ao aproximar nossa pele de objetos pontiagudos. Se esse palitinho aqui é pontiagudo, eu pegar, ó, tem um aqui na minha mão também, ó. Se eu começar a pressionar e fizer força, essa pontinha do palito, o que será que eu vou sentir? E se eu pegar e chegar minha mão próximo ao fogo, de uma fogueira? Então, o que vai acontecer em cada uma dessas imagens? O que vai acontecer? O que eu vou sentir? Então, de acordo com a sua resposta da atividade A em cima, qual é a reação do nosso corpo nas duas situações? Então, aqui você vai escrever a reação do corpo. E aqui você vai escrever o que sentimos. E na letrinha B, qual é a reação do nosso corpo quando isto acontece? Essa reação que você mencionou aí no item acima, será que é um sistema de defesa do nosso corpo? Por quê? O doutor Felipe explicou ao Otávio que todas as sensações desagradáveis, como a dor, ficam guardadas em nossa memória. Isso é importante porque aprendemos que não devemos mais nos aproximar de objetos com características que causem esse tipo de sensação. Vamos para o próximo? Os olhos e a visão. Terminada a consulta e com tantos aprendizados,
Otávio se despediu do doutor Felipe. Sua próxima consulta era com a doutora Sandra, oftalmologista, que ficava na mesma clínica. Sua visão está ótima, Otávio. Deixe-me acender a luz. Assim que a médica acendeu a luz, Otávio sentiu seus olhos ficarem ofuscados. Você sabe o que é ofuscados? Não? Então procura no dicionário. E quando você está no escuro e de repente acende a luz? Você já sentiu alguma sensação diferente? Se sim, descreva a sensação que teve a seus colegas. Então, nós vamos conversar um dia na aula do Zoom. A doutora Sandra explicou ao Otávio que o olho humano é muito complexo. Nele existem diversas estruturas com funções diferentes. Vamos conhecer algumas? Então, olha só o olho. Um olho humano. Então, essa bolinha preta que nós temos dentro do nosso olho é a pupila, é por onde entra a luz. A cor do nosso olho, quando alguém pergunta, que cor são os seus olhos? Elas são a íris, parte colorida dos nossos olhos. Então, quando alguém pergunta que cor são os seus olhos, ele está falando da íris. E nós temos nos nossos olhos também a pálpebra e os cílios. Eles são responsáveis por proteger os nossos olhos. Então, a pupila, vamos ver cada uma delas, tá? A pupila é responsável por regular a quantidade de luz que entra no nosso olho. Quando há muita luz no ambiente, ela se contrai, diminui. Quando há pouca, ela se dilata, aumenta, permitindo que o máximo de luz entre em nossos olhos. Olha só a diferença da pupila de uma imagem para outra. Vocês já haviam reparado nisso? Que quando tem muita luz no ambiente, a nossa pupila fica menor e quando tem pouca luz, ela aumenta? Então, diferentes aberturas da pupila, elas são o quê? As controladoras também pela movimentação da íris, né? A mudança entre a contração e a dilatação da pupila demora um pouco para acontecer. Por isso, ao acender a luz, a visão de Otávio foi ofuscada. A pupila que estava dilatada no escuro contraiu-se para se adaptar ao ambiente claro. A doutora Sandra explicou que a pupila consegue realizar esse movimento pela ação da íris, da cor, que é a parte colorida dos olhos. Agora pense, turminha, você já passou por outros tipos de situação em que houve incômodo para os seus olhos? Quais situações foram? Nossos olhos, Otávio, merecem alguns cuidados. Minha mãe sempre diz que não devo ficar perto da televisão enquanto a assisto, pois isso causa incômodo aos olhos, devido ao esforço que é feito para focar nas imagens. Otávio tem razão. Várias atitudes no nosso dia a dia podem causar desconforto aos nossos olhos ou prejudicar a saúde deles. E aí, será que vocês andam fazendo muitas atividades parecidas com essas que nós temos aqui embaixo? Ler em ambientes escuros ou ficar por um longo período em frente à tela do computador ou da televisão pode causar desconforto aos olhos, assim também como a tela do celular, viu? Então, cuide dos seus olhos como cuido dos meus. Eu visito o oftalmologista todo ano. Então, olha só outra coisa, ó, que pode ofuscar a nossa visão. Olhar diretamente para o sol ofusca a visão. E se a exposição for prolongada, pode causar lesão irreversível aos nossos olhos. Então, nunca devemos ficar olhando diretamente para o sol. Discuta com seus colegas os cuidados necessários para manter a saúde dos olhos a partir de cada situação anterior. Então, você vai escrever aqui embaixo, ó, o que nós devemos fazer para ajudar na nossa visão. Ao invés de eu ler em ambientes escuros, o que eu deveria fazer?
você pode anotar aqui mesmo, combinado? A médica perguntou ao Otávio se ele conhecia alguém que tinha algum problema relacionado à visão. Ele se lembrou do seu colega Zeca. Contou à doutora que ele é cego e que havia nascido com essa deficiência. Para estudar, Zeca utiliza uma forma diferente de leitura. Então, qual é a forma que o Zeca utiliza? Vamos ver isso no E por Falar Nisso. O Zeca utiliza o sistema Braille. Você já ouviu falar desse sistema? Ele é um sistema de escrita formado por pontos salientes no papel para pessoas com deficiência visual, que utilizam o tato das mãos para ler. Cada conjunto de pontos representa uma letra. Então, quando nós vamos aprender a ler e a escrever, nós aprendemos o alfabeto, a juntar as letrinhas, formando as sílabas, depois vamos juntando sílabas com sílabas para formar as frases. As pessoas com deficiência visual, né, eles aprendem o quê? Que cada símbolo desse é uma letra também. Então, é diferente o método de leitura deles. Então, cada conjunto de pontinhos aqui, ó, ele representa uma letra. Então, assim que ele vai passando o dedinho em cima daquela letra, ele passa na lateral, na outra letra, e aí ele vai juntando e ele vai sabendo o que está escrito. A leitura é feita passando o dedo por cima dos pontos salientes e o tato informa o que está escrito. Esse sistema foi inventado pelo francês Louis Braille, que quando criança ficou cego. Então, você vai citar agora locais onde você acha importante que exista a escrita em Braille. Onde que deveria ser importante ter a escrita de Braille? Zeca é um colega de Otávio com deficiência visual. Em sua opinião, qual é a importância do Braille para o Zeca? Coloca aí. Otávio, aguarde um momento na sala de espera, que logo irei chamá-lo para repetir os testes de visão. Enquanto Otávio aguarda a chamada da médica, vamos verificar se você entendeu o que nós vimos até agora? Descubra e escreva abaixo o órgão dos sentidos a que cada charada está se referindo. Então, você vai ler a charadinha que nós temos aí e vai colocar qual é o órgão do sentido, certo? Se é o nariz, a boca, a orelha, os olhos, combinado? Temos 6 charadinhas, hein? Número 2. Pense em uma atividade diária que você realiza utilizando a audição e a visão. E depois você vai desenhar aqui, certo? E a número 3, para a gente finalizar, não. A número 3, falta mais uma. Observe as imagens a seguir, identifique o principal órgão e o sentido utilizado em cada uma. Então, o órgão é o quê? É a orelha? É o nariz? É a pele? E qual é o sentido? É a audição? É o olfato? É a visão? Vai colocar aqui. E agora sim, para a gente terminar, relembre os 4 sabores que sentimos através do paladar e escreva qual deles corresponde a cada imagem. Então, é essa, turminha, nossa lição de ciência, super fácil, super gostosa de fazer. Então, agora vocês têm um tempinho e daqui a pouco a gente volta para a correção.